Olá pessoal do Lovena News, o assunto é UTI. E se é UTI, a gente buscou aí conversar com um especialista de UTI, é o Dr. Tiago Filipponi. Ele é especialista em clínica médica, ele é também nefrologista e especialista em medicina intensiva de UTI e também está fazendo doutorado em nefrologia. Então nós estivemos aqui no consultório dele e a gente vai fazer agora um bate-papo rápido para explicar realmente o que é e como funciona uma UTI. Doutor, tudo bem? UTI é uma sala de milagres. O que é uma UTI? Bom, a UTI está longe de ser uma sala de milagres. Na verdade, a UTI é um ambiente que foi desenvolvido a partir da década de 60, né? É uma unidade, uma parte específica do hospital e altamente técnica, que foi desenvolvido para cuidar daqueles pacientes graves, né? Aqueles pacientes que têm disfunções de órgãos, ou os pacientes que sofreram grandes traumas, ou pacientes que fazem cirurgias que podem trazer risco de complicação. Então a UTI foi desenvolvida para cuidar desse paciente. Na UTI o paciente é monitorizado de forma contínua, 24 horas por dia, e ele tem um corpo médico e de especialidade, enfermagem, fisioterapia, enfim, altamente especializado. E o que é preciso para implantar uma UTI? Bom, primeira coisa para a UTI, você tem que adequar a sua UTI de acordo com as leis da Anvisa e com a RDC, que regulamenta a abertura da UTI, a RDC 7. Então é importante, além do espaço físico, você cumprir algumas adequações e exigências que esses órgãos eles te orientam a fazer. Então, além do espaço, como eu já coloquei, você tem que ter a mobiliária adequada, então ter camas onde a cama possa pesar o paciente, camas onde se eleve o decúbito, você precisa ter uma iluminação adequada, ar-condicionado de preferência, o ar-condicionado central com filtros, você precisa ter iluminação adequada, e precisa dispor de suporte tanto do ponto de vista de laboratório quanto de exames de imagem. E além disso tudo, você precisa ter a sua equipe qualificada, uma equipe técnica qualificada, multidisciplinar. Qual a equipe médica necessária para a gente ter uma UTI funcionando de acordo? Então hoje a UTI, para funcionar, o que a lei coloca é que você tem que ter um médico a cada 10 leitos ou fração. Então se você tiver 11 leitos, na verdade são 2 médicos. Então um médico plantonista a cada 10 leitos, um médico diarista que passa a visita, né, e avalia os pacientes todos os dias a cada 10 leitos ou fração, uma enfermeira a cada 10 leitos, fisioterapia, um técnico de enfermagem a cada 2 leitos, além de assistente social, psicólogo, assistente administrativo, e também você precisa contar com o apoio das especialidades que são obrigatórias você ter ou contrato terceirizando o serviço ou a sua UTI contratar diretamente esse profissional. Uma pessoa que está internada numa UTI, por exemplo, se precisa de alguma ressonância ou precisa de uma tomografia, ela pode ser removida da UTI para ir fazer uma ressonância no outro hospital, por exemplo? Veja, esses recursos diagnósticos, o ideal é que o hospital tenha o máximo possível de recurso. Então, assim, é óbvio que o hospital tem que ter pelo menos um raio-x portátil, onde o aparelho vá até o paciente. E se o hospital contar com tomografia, principalmente seria o adequado. A gente sabe que a maioria dos hospitais não tem ressonância. Então aí vai ficar a cargo do médico e conversando bem com a família, pesar o risco-benefício de transportar esse paciente, de retirar ele do âmbito de terapia intensiva, ele está monitorizado, e levá-lo a um serviço fora do hospital para poder fazer o exame. Quanto mais completo for o hospital, menor é o risco do paciente. Qual a retaguarda que o hospital precisa ter para que uma UTI funcione corretamente? Bom, segundo a RDC, que é quem regulamenta aí o funcionamento da UTI, o hospital tem que ter, então, laboratório próprio, né, onde ele faça os principais exames. Ele precisa dispor de um aparelho de raio-x portátil, onde o raio-x vá até ele, e, se possível, uma tomografia ou uma ressonância. Eventualmente, o hospital não precisa ter isso para funcionar. Se o paciente precisar desse recurso, ele pode ser transferido a depender da sua gravidade. Mas em relação aos profissionais, há necessidade de ter especialidades médicas que possam dar retaguarda aí para essa UTI.
Os profissionais, eles podem ser terceirizados ou podem ser contratados diretamente com o hospital. Lembrar que os profissionais têm que ter registro no CNES para poder atuar nesse estabelecimento de saúde. Então ele precisa ter um nefrologista, né, para avaliar os pacientes que têm algum grau de disfunção renal, e também há necessidade de contar com serviço de hemodiálise móvel ou diálise peritoneal. Ele precisa ter neurocirurgião, ele precisa ter cardiologista e ele precisa ter um banco de sangue. Não necessariamente o hospital tem que ter um banco de sangue dentro da localidade, mas ele tem que ter um contrato aonde um paciente que sofre uma cirurgia, que tem algum sangramento, ele tenha esse recurso, ele não pode morrer por falta de sangue. Tá certo? Então essas seriam as premissas básicas em relação à parte médica para o funcionamento adequado do hospital, da UTI. Sobre o quarto de isolamento, a UTI precisa ter esse quarto. Qual é a função dele? Como que ele funciona? Então, o isolamento, na verdade, é um a cada 10 leitos, né? E esse isolamento ele tem que contar com uma pressão negativa. O que é essa pressão negativa? Na verdade, você interna um paciente lá com tuberculose, alguma doença infecto-contagiosa, e essa pressão negativa, a partir do momento que você fecha a porta, essa pressão negativa suga esse ar. Então suga esse ar que pode potencialmente transmitir doenças. Então isso diminui o risco de contaminação dos profissionais de saúde e dos outros pacientes. É possível misturar pacientes adultos e crianças na mesma UTI? Não, na verdade a UTI ela tem que ser dividida, porque os profissionais variam. Um médico intensivista adulto não é o mesmo médico intensivista neonatal ou pediátrico, a formação é totalmente diferente. Então são unidades diferentes, a UTI adulto é UTI adulto, e UTI infantil e UTI neonatal, UTI neonatal. Elas não podem funcionar no mesmo espaço. Elas não pode colocar uma criança e um adulto do mesmo lado. Na verdade, se você tiver, você pode no mesmo andar, por exemplo, ter duas unidades, mas não misturadas. Bom, então, não adianta construir um espaço e fechar uma porta e escrever UTI. Na verdade, para abrir uma UTI, você tem que primeiro respeitar a legislação vigente, você tem que equipar a sua UTI, você vai ter que ter retaguarda para poder prestar um atendimento digno àquela população, um atendimento de UTI. Não adianta botar um paciente grave, que tem um potencial grande de óbito, num local só para falar que está na UTI e não está nenhuma retaguarda para ele. A gente agradece o Dr. Tiago Filipponi pelas explicações, e tá aí, informação é fundamental para você saber o que está acontecendo, tá bom? Um abraço, Edu Sona, aqui direto de Bragança Paulista. Tchau.